Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente o mestre Gualberto aqui conosco. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith, chamado A Arte de Curar pelo Espírito. E num trecho do livro, o mestre Joel fala o seguinte: seja qual for a tua luta contra a doença, contra a pobreza, contra o desemprego, contra a tristeza ou contra o pecado, deixe de lutar e acorda. Mestre, como se livrar, como cessar a luta contra as tristezas, contra as ansiedades, contra o medo que pulsa no ser humano? Gilson, a nossa inclinação, em geral, é para lutar, porque nós aprendemos que temos que vencer. Nós vivemos em um esforço, em um movimento de alcançar, de se livrar, de lutar desde a infância. Tudo que realizamos, realizamos pelo esforço. E tudo do que nós nos livramos pelo esforço. Teve empenho. Então, esse modelo é o modelo que nós aprendemos. E nós aqui acreditamos que lidar com estados internos, que são esses estados da consciência do eu, que é a consciência do ego, para lidar com eles também é pela luta, é pelo esforço, tem que ter pegada, porque a gente tem que vencer, a gente tem que triunfar. Só que a gente nunca pergunta quem é esse nós. O ponto aqui, Gilson, delicado, é que nós nunca perguntamos quem é esse que tem que vencer, que tem que lutar, que tem que alcançar, que tem que se livrar. A verdade sobre isso é que a própria consciência do eu é nela que o problema está. E ela se separa para lidar com o problema. E quando fazemos isso, nós estamos dentro de um movimento único, que é o movimento da continuidade do próprio problema. Então, para nós que não conseguimos vencer, e não conseguimos vencer porque é a própria consciência que criou o problema se separando para tentar lidar com o problema, e isso não dá certo. Já percebemos que não tem funcionado isso. Nós não conseguimos nos livrar do medo, não conseguimos nos livrar da inveja, nem do ciúme, nem da violência, nem da raiva, nem da angústia, nem da depressão. Como nós não conseguimos nos livrar, apesar de todo esforço, toda luta, nós fugimos. Então nós temos dois movimentos. Um movimento é o movimento de fugir. O outro é de lutar contra. Esse que luta contra e esse que foge ainda é o problema. Nós não separamos o problema do problemático, Gilson. Isso é uma ilusão. Nós queremos lidar com o problema a partir do problemático. Nós queremos lidar com o medo a partir do medroso. Queremos lidar com o ciúme a partir do ciumento. Queremos nos livrar da inveja, sendo nós mesmos a inveja. Então, nós queremos lidar com um problema dentro do nível do problema. Nós não podemos ter o fim para um problema, sendo o problema lidando com o problema. Nós temos que descobrir o que é ter uma aproximação nova do problema, seja ele qual for. Eu tenho enfatizado muito a importância de abandonarmos
as palavras. Nós somos muito agarrados, Gilson, muito apegados às expressões verbais, às palavras. Então, nós cultivamos, admiramos muito as palavras. Nós carregamos uma sensação ilusória de que as palavras nos dão alguma coisa, como o poder, por exemplo, de lidar com aquela situação. Então a gente adora nomear problemas. É por isso que nós temos essas classificações para estados internos. São estados internos de infelicidade. Angústia, medo, depressão, inveja, ciúme, apego, desejo de controlar, de dominar, estresse. Então, nós nomeamos, damos diversos nomes para esses estados internos de infelicidade na intenção de lidar com isso. Então, nós temos a intenção de lidar com esses estados, acreditamos que nomeando nós vamos controlar melhor isso, nomeando nós vamos explicar para nós mesmos, vamos poder explicar para outros, e, no entanto, nós continuamos dentro da mesma condição. Porque nós nos separamos no pensamento, na ideia, na imaginação daquele quadro para tentar lidar com aquilo. Mas aqui estamos diante de uma ilusão. Não há qualquer separação. Quando você está triste, só há tristeza. Não existe um eu triste. Vamos para esse exemplo. Quando você está triste, só há tristeza. Mas aí o pensamento surge dentro de você, explica que aquilo é tristeza e explica por que você está triste. Nesse momento, você está caindo numa pegadinha. A pegadinha do eu. Há milênios, essa pegadinha está pegando todo mundo. Repare isso, Gilson. É uma pegadinha que pega todo mundo. É a ideia de alguém triste. Então tem alguém triste, o que não é verdade. E por que é uma pegadinha do próprio ego? Porque quando ele te dá a sensação de que você é algo separado da tristeza, você, que é esse triste, acredita que pode se livrar da tristeza. Aí começa a luta, o esforço ou a fuga. Tanto a luta para se livrar, ou o esforço para se livrar, ou a luta para fugir, ou a luta para se livrar da tristeza, dá no mesmo. Porque é o mesmo sentido do eu, do ego, espero que esteja ficando claro aqui para você, que está sustentando a si próprio, se perpetuando nesse tempo que ele está criando, quando luta contra aquilo ou foge daquilo. Em geral, nós fugimos de estados de dor, porque a gente sabe que não consegue se livrar, então a gente foge. Quando são estados de prazer, o eu se separa e diz: ótimo, quero mais. Então, ou nós nos confundimos com esse estado de prazer e nos agarramos a ele, ou nós tentamos escapar desse estado de dor fugindo dele. E quando fazemos isso, estamos capturados pela identidade egóica. Então, essa é a condição do ser humano há milênios. Nós não aprendemos a lidar com o momento presente. O momento presente contém o que aparece. E tudo que aparece, aparece para ser visto, constatado, sem o sentido de alguém
dentro disso. E por que, Gilson? Porque a vida, ela é algo que acontece nesse instante e nesse momento, a presença desse eu, desse ego, desse experimentador, que se separa da experiência, seja ela externa ou interna, é uma intrusão. É assim que o ego tem se mantido, está se mantendo nesse mundo. Então, o que nós precisamos fazer? Não é fugir e não é contra, lutar contra ou fugir daquilo. Tudo que nós precisamos é tomar ciência de que estamos diante de um modelo de separação, de um modelo de dualidade. Então, temos a possibilidade de acordar. Acordar é ver a experiência sem o experimentador. Então, essa é a forma verdadeira de lidarmos com estados de infelicidade. Então, aquilo que vale para lidar com pensamentos, vale para lidar com sentimentos, ou emoções, ou sensações. Ou seja, não coloque uma identidade presente na experiência. Faça isso e observe o que irá acontecer com a experiência. Isso é o fim da experiência. Porque temos nesse momento o fim do eu, do ego, que é o experimentador. Eu espero que esteja ficando claro isso para você. A gente evidencia isso, Gilson, no viver. Na razão em que você se aproxima da vida sem rejeitar e sem se agarrar ao que quer que esteja aparecendo, você descobre o que é deixar a ilusão do experimentador. Então, o seu contato com esse momento se torna um contato real, único, livre do passado. Você está deixando nesse momento de valorizar o sentido do eu dentro do viver, dentro da experiência. E quando isso ocorre, você está renunciando, anulando, se tornando ciente do fim desse sentido de alguém presente. Então, algo novo se torna possível. Algo surge e esse algo é algo que vem de fora desta condição, que é a condição do tempo, da memória, do conhecido, do reconhecível. Aquilo que eu tenho chamado de a presença do desconhecido, a presença da verdade, ou a presença da graça. Então, temos o fim para os problemas. Então, nós não brigamos com os problemas. Nós nos tornamos cientes daquele que está envolvido nesse assim chamado problema, que é o eu. Apenas esse sentido do eu, Gilson, é que carrega problemas. A vida, ela é como ela é. Ela não carrega problemas. No entanto, o sentido do eu, nesse contato com a vida como ela se mostra, está sempre traduzindo, interpretando, julgando, avaliando, rejeitando, lutando, fugindo, porque ele está sempre lidando com problemas. Ele é o problema. E esse problema está nesta consciência egóica, que é a consciência do eu. Espero que esteja ficando claro isso aqui para você. Ô, mestre, é impressionante como, para mim, pelo menos, antes de conhecer o mestre, e depois conhecendo o mestre, participando dos encontros, dos satsangs, fui tendo uma clareza, uma compreensão disso. Tinha uma situação específica na minha vida, mestre, que se repetia de forma cíclica por mais de 20 anos. Vinha um padrão de pensamentos que geravam sentimentos ruins
E aí, olha, caía na pegadinha do ego, assim, ó, bonito. E assim, ó, pensa, 20 anos caindo nessa pegadinha. E era cíclico, ficava meses que não aparecia, daqui a pouco vinha de novo. Um padrão de pensamento que gerava sentimentos e tal. E aí o que que eu corria como? Corria pra fuga. Fugir daquilo e, ou, né, ou tentar resolver, fazer análise, fazer terapia e o que for. E aí depois que eu conheci o mestre traz essa visão, daí eu pude ver o quanto a inconsciência de uma identificação completa com pensamentos, depois de sentimentos, acaba gerando todo aquele transtorno, todo aquele sofrimento. Depois que eu percebi e comecei a ver esse padrão de pensamento surgindo, que iam para os sentimentos e ficando naquele experimentar, acaba que hoje pode até vir eventualmente algum pensamento, mas ele é visto e ao mesmo tempo que ele é visto, nem se transforma num sentimento. Então é impressionante como eu caí na pegadinha do eu, e ainda caio em outras circunstâncias, estou falando dessa específica, mas é impressionante como é libertador essa visão, né, mestre? Sim, porque o que você tem, Gilson, sempre dentro da experiência, o elemento fundamental da experiência é o sentimento, é a emoção, é a sensação, é a energia da experiência. O elemento pensamento, ele surge apenas para explicar, para esclarecer, para fortalecer de uma forma ou de outra a continuidade da experiência. Porque tudo que o pensamento quer, o pensamento é o próprio pensador. O ponto é esse: o pensamento é o pensador, é o próprio experimentador. E tudo que esse experimentador, que é o pensador, quer é manter sua continuidade. Então, ele corrobora com o sentimento, com a sensação e com a energia quando ele traz sua história para explicar, para justificar e para fugir. Quando você elimina esse pensador, que é o pensamento da experiência, você está eliminando o experimentador. Reparem como é fascinante isso. Se você elimina o experimentador porque esta consciência, esta atenção está presente, naturalmente esse experimentador está sendo eliminado. Se esse experimentador está sendo eliminado, que é o pensador, o pensamento está sendo eliminado. Então essa experiência, ela perde a sua valorização. E se ela perde sua valorização, sua energia se dissipa. E por que ela se dissipa, Gilson? Porque ela não está sendo retroalimentada de novo. Você disse, há 20 anos, Gilson, o ser humano passa 80 anos da sua vida no ego. E ele não acorda. Esse trabalho aqui é algo singular. Nós estamos indicando para você o fim do ego. Vocês escutam isso, mas não conseguem avaliar a beleza disso. O que isso representa. Gente, isso é o fim do sofrimento, isso é o fim da confusão. Isso é o fim da desordem. Isso é o fim para a vida do eu. Isso é a ciência da realidade de Deus assumindo esse corpo-mente. E, Gilson, dá para a gente avaliar isso? Uma vida livre do ego é uma vida de inteligência absoluta, de liberdade absoluta, de amor absoluto, de paz absoluto. E aqui amor, inteligência, paz é real. Não é a paz que a gente conhece, não é a inteligência que a gente conhece, não é o amor que a gente conhece. O que a gente conhece no ego está mesclado com uma série de confusão por detrás daquilo. São meros sentimentos ainda relativos a situações negociáveis. E aqui não estamos falando disso. O amor aí fora é uma coisa negociável, a paz é negociável. Vocês sabem o que eu quero dizer com isso? A gente tem amor por quem nos ama. Então, o que a gente chama de amor é sentimento, é sensação, é prazer.
A paz é a mesma coisa, é algo negociável. Se houver uma negociação boa, a gente está em paz. Se a gente discorda, a gente entra em conflito, a gente discorda e vai lutar. Então aqui estamos falando de uma vida livre, Gilson, uma vida livre, de uma vida em plena inteligência, em liberdade, onde a ciência da verdade, isso é o fim da vida, isso é o fim da morte. Você acordou, você está vivendo aquilo que você é, você está vivendo a vida. A vida, como eu tenho dito, é o único propósito. Não é alguém se movendo em alguma direção, é a vida, no seu próprio movimento misterioso. Como não há separação entre você e a vida, só há vida. Isso é vida real, Gilson. Isso é vida abundante. Isso é algo muito além de tudo que o pensamento possa imaginar. Essa é a beleza desses encontros. Tomar ciência disso. Você disse há 20 anos, Gilson, vou repetir, o ser humano passa uma vida inteira. Não é 20 anos, é 70, 80. Ele não desfruta da beleza de ser. Ele não desfruta do seu potencial de inteligência, do seu potencial divino, da realidade do seu ser, da verdade que ele é. Porque não toma ciência da verdade. Quando você está em seu ser, não há mais conflitos, não há mais dilemas, não há mais problemas, não há mais a aflição da contradição dos desejos, as internas contradições tão comuns dentro de cada um de nós, nesse conflito entre desejos opostos e todas essas condições psicológicas de infelicidade presente no eu, tudo isso se desfaz. Quando há esta ciência da verdade do seu ser. O que nós temos afirmado, Gilson, é que a única coisa que se faz necessária aqui é ter real interesse por isso. É necessário você estar queimando por isso. Isso tem que estar queimando aí. Isso tem que ser a única coisa. Se isso for a única coisa, isso se revela. O ser humano, ele nesse modelo de pensamento condicionado e de programação egóica, ele está dividido entre muitos desejos. Desejos opostos, desejos que se contradizem. Ele não tem um interesse real, único, por investigar a si mesmo, por descobrir a verdade do seu ser, por se tornar ciente desta condição. Então chega um momento em que o ser humano, na sua insatisfação, porque é na insatisfação que ele se encontra vivendo no ego, aí o coração dele se abre para pedir para que algo se revele. É interessante isso, Gilson. O ser humano não está na procura da verdade, ele está na insatisfação, procurando uma satisfação maior aí fora. Até que chega um momento que ele cansa. E quando ele cansa, algo acontece dentro dele. Um interesse desperta dentro dele. Porque ele descobre que não tem saída, não tem solução para os problemas. E é evidente que não tem solução para os problemas. Quando se resolve um outro surge. Então, não tem solução nenhuma para esse movimento do eu. Aí algo começa a acontecer, que é quando a graça se revela. É isso. O mestre é realmente um trabalho muito singular e indescritível. E aquele que queima, que tem algo queimando dentro por algo real,
acaba que essa graça misteriosa vai se revelando, né, mestre? Mestre, até dentro desse tema, a gente tem a pergunta do inscrito no canal que se chama Segundo Degrau. Ele pergunta: o que é satsang? O mestre pode falar um pouco para nós sobre o que são esses encontros, o que é satsang? A palavra satsang é uma palavra em sânscrito. Sat é ser. E sang vem de sanga, vem de encontro ou de reunião. Então, é uma palavra empregada na Índia para quando você tem a oportunidade de se deparar com a companhia de um ser realizado. Quando você tem a felicidade, a graça, porque somente a graça abre os seus olhos para ver. Então você consegue ver e constatar diante de você que você está diante de um ser que realizou a verdade do seu próprio ser. E quando você tem a oportunidade de estar diante de um ser realizado, você está em satsang. Satsang significa o encontro com a verdade, ou um encontro com aquele ou aquela, onde a verdade já está ali. Isso é satsang. Então, o encontro com a investigação da verdade, diante da verdade, em uma forma humana, é isso que, em geral, é chamado na Índia e em todas as partes do mundo, pegando de empréstimo essa palavra em sânscrito, para esse tipo de encontro. Por exemplo, isso aqui é um satsang, uma oportunidade de um encontro com a investigação da verdade. A diferença é que satsang não é um encontro com aqueles que estudam a verdade. Alguns podem empregar essa palavra nesse sentido, mas essa não é a verdade dessa palavra. A verdade dessa palavra é o encontro com o próprio sati, com o próprio ser, no qual a verdade está ali. Então, algo acontece. E esse algo está além da fala, além das palavras. É uma investigação ou uma percepção de realidade desse próprio estado de pura consciência se revelando, onde você é tocado pela própria consciência daquele que vive a verdade. Então, nesse momento, há um compartilhar de consciência. Ser vulnerável a isso é o segredo. Conhecer essa disposição interna para apreender, para receber, para viver esse compartilhamento, essa comunhão com a própria presença, com a própria graça, ali naquele instante, dentro daquele encontro, isso é satsang. Não se trata do intelecto envolvido nesse processo. Há algo além do intelecto, além da lógica, além da razão, além da cognição, além da percepção dos sentidos, dentro de satsang. Chega um momento em que algo se abre e isso fica claro. Algo se abre dentro de nós e fica claro que não estamos diante de palavras, estamos diante da verdade do nosso próprio ser, da verdade daquilo que somos. Então, é um fluir, é uma constatação. Isso nós descobrimos evidencialmente em satsang. Então, o que é satsang? Você terá que descobrir o que é satsang. Em satsang. É isso. Gratidão, gratidão, mestre. E fica o convite, então, né? Aqui no primeiro comentário fixado tem o grupo do WhatsApp com as informações sobre os encontros. E quem tiver queimando
no coração para poder experienciar, para poder compreender. É difícil traduzir em palavras, mas o que é satsang é só vivendo satsang. E, e olhando nos olhos do mestre, é um olhar que diz mais do que as palavras, diz mais do que é possível entender, porque nesse compartilhar de silêncio, de presença, algo que está fora do conhecido se revela e é sem palavras, é só graça mesmo e gratidão. Mestre, a gente vai ficando por aqui. Para você que está assistindo o vídeo, deixa o like também, faz um comentário e até a próxima. Feito, mestre. Eu quero lhe convidar a uma vida livre em amor, liberdade, felicidade, a essa união consciente com Deus, na linguagem de Joel Goldsmith, a uma vida livre desse sentido de separação, desse sentido de dualidade.